a uma série que nós iniciamos semana passada. E o tema desta série é: tudo que se perde, há um ganho maior, no mínimo o dobro. Eu vou repetir: em tudo que se perde, há um ganho maior, no mínimo o dobro. Você pode virar para quem está do teu lado e falar assim: em tudo que se perde, há um ganho maior, no mínimo o dobro. Toda a Bíblia está cheia disso. E o que Deus vai falando é, em outras palavras, para a gente entender. Se o tecladista quiser vir, vem comigo, amém? E com vontade. O que Deus está dizendo, em outras palavras, é: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus está dizendo é que o vinho que vem depois é superior ao primeiro vinho que se passou. O que Deus está dizendo é: aquilo que foi bom vai ter que sair para chegar àquilo que é extraordinário. Em tudo que se perde há um ganho maior. Adão perdeu uma costela, mas Adão ganhou uma esposa. Eu vou repetir: Adão perdeu uma costela, mas Deus lhe deu uma esposa da costela que ele perdeu. Aquele menino perdeu 5 pães e 2 peixes para multiplicar para uma multidão, mas ao final da história ele recebeu 12 cestos cheios em sua mão. Para tudo que se perde há um ganho maior, no mínimo o dobro. O próprio Jesus disse que se nós queremos o segui-lo, nós devemos renunciar e morrer para esse mundo. Devemos pegar a nossa cruz e carregá-la, porque quando nós morremos para esse mundo, nós nascemos para Deus. Eu perco a minha vida para esse mundo, mas eu ganho a eternidade do céu, a eternidade da glória, aleluia. Para tudo que nós perdemos, há um ganho maior, no mínimo o dobro. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jó perdeu bens, perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu saúde, mas no capítulo de número 42, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó. E não foi na mesma porção que ele perdeu, mas Deus restituiu no mínimo o dobro para ele, de tudo que ele perdeu. Porque para toda perda há um ganho maior, no mínimo o dobro, aleluia. Você pode glorificar ao Senhor com esta palavra do que Deus está falando contigo. Sabe o que Deus está dizendo? É: não temas, não chore, não se apavore, eu sou o teu Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizendo: o viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é ganho. Ele está dizendo: eu posso viver para Cristo, mas o morrer para mim é ganho maior, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. Tem alguém que está entendendo? Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo de número 11, livro do Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis capítulo de número 11. Verso de número 26 em diante. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abraão, Naor e Harã. Diga comigo: Abraão, Naor e Harã. Eis portanto a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal chamada Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos.
Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos caldeus. Mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Capítulo de número 12. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-se à terra que eu te indicarei. Verso de número 4. Então partiu Abraão, como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. O Senhor é digno de honra, de glória, e nós queremos que a tua palavra seja pregada com sabedoria, com intrepidez, e que a tua mensagem, Senhor, não volte vazia, mas que aqui nessa noite o Senhor possa falar de forma tão explícita e extraordinária, que possa alcançar a todos que aqui estão. Te peço graça, e no teu nome repreenda tudo aquilo que não provém de ti, para a glória do teu nome. Amém e amém. A história de Abraão é uma história conhecida, mas a gente tem que entender que Abraão tem uma história e também teve uma família. Abraão é filho de Terá. Abraão, ele é o primogênito. Abraão é o primeiro filho que nasce de um pai que tem 3 filhos. Terá vai ter Abrão, vai ter Naor, e também nós vamos ver juntamente Harã, os 3 irmãos, aonde estão morando em Ur dos caldeus. E nessa família, nesta casa, acontece uma tragédia. Uma tragédia que... Qual é a tragédia, pastor, que acontece nessa casa? A gente vê que Harã morreu. Harã é filho de Terá. Harã é filho de... Harã é irmão de Abraão. Harã é irmão de Abraão. Uma tragédia acontece dentro dessa casa, dentro desse lar. Pastor, que tragédia que a Bíblia diz que conta, diz que ele só morreu, mas foi de tragédia. Por que eu digo tragédia? Porque na realidade é um pai que tem que enterrar o filho. É o pai que vai enterrar e levar o filho a ser sepultado. Isso já é uma tragédia, porque dentro da cronologia, dentro do limite, dentro da natureza humana, a gente sabe que há uma tristeza quando os filhos vão enterrar os pais. Isso é algo da natureza que pode acontecer. Mas a pior coisa que tem é algo ser antecipado de um pai enterrar o filho, de um pai poder sepultar um filho, fazer o velório. Eu posso chamar isso de tragédia. Isso vai na contramão da natureza humana. Um lar onde isso acontece, uma perca, um pai que olha isso e ele é confrontado pelo luto, é confrontado pela adversidade, ficar perguntando por quê, o que aconteceu. O meu filho, era para que ele pudesse fazer isso por mim, mas eu estou fazendo isso por ele. Então quando isso acontece, eu vou chamar de tragédia. Ao mesmo tempo nós estamos olhando também que é o filho caçula. O filho caçula não é o primogênito. E o filho caçula, a gente tem costume de poder dizer que o filho caçula é mais amado, é mais paparicado, que o filho caçula é mais, dá mais atenção, dá mais moleza para ele. E eu vou te dizer, não, é que na realidade os pais já têm experiência com o primeiro, já têm experiência com o segundo, então eles vão ter mais flexibilidade e vão saber cuidar melhor. Porque um pai e uma mãe vai se formar pai e mãe a partir do primeiro filho que nasce. E o primeiro filho que nasce, muitas vezes ele não sabe lidar. O primeiro filho é o que vai ter mais rigidez, o primeiro filho é o que vai apanhar mais, é o que mais vai ser cobrado, é o que mais vai ser chamado. Mas quando chega no caçula, o caçula não. A gente pega pais que já têm
agora experiência de ter o primeiro e não vai cometer os mesmos erros que cometeu com o primeiro, com o segundo. Então ele vai ser alguém em poder ser pai, porque ele já sabe a ser pai. Mas a gente olha o caçula, e o caçula, ele perde a vida, ele deixa de existir. Naquela casa há um luto, naquela casa há um conflito. E eu vou te dizer que quem passa por isso, quem já passou por isso, sabe que há uma impotência que acontece quando alguém perde a vida. Você fica totalmente rendido, fica totalmente impotente contra uma morte. Ninguém pode fazer nada. Só lhe resta você ser confrontado, chorar. Só se resta a você debruçar, derramar lágrimas, gritar e sofrer. E quando a gente olha dentro disso, ele tem uma perca. E essa perda que ele tem gera nele, logo em seguida, dizer: vamos embora daqui. Nós não vamos mais viver em Ur dos Caldeus, vamos embora. Alguém pode dizer: olha, mas ele fugiu. Não, ele só está tentando sobreviver. A gente tem que entender que existem algumas coisas que a gente não pode se colocar como alguém que é forte, alguém que pode todas as coisas, alguém que é uma mensagem triunfante, dizendo: vença, vai em frente, você vai vencer. Você tem que estar ali, guerrear. Não, nós não podemos viver uma mensagem triunfante. Eu não sofro dor, eu não tenho um sentimento, eu enfrento qualquer coisa, eu enfrento qualquer situação, sem mesmo sofrer, sem mesmo derramar lágrima. O que acontece com Terá é pegar os seus filhos, pegar Abrão, pegar Naor, pegar Saraí, pegar Milca, pegar Ló. E Ló é filho de Harã. Agora imagina um pai que está dentro de uma casa e que tudo lembra. Vai no quarto, lembra de Harã. Vai na cozinha, lembra de Harã. Abre o guarda-roupa, olha a camisa, olha a calça e lembra de Harã. O que é que Terá vai fazer? Eu vou embora. Eu não vou ficar no ambiente da minha dor. Eu não vou ficar lançando gatilhos na minha mente para que eu viva sofrendo. Eu preciso sobreviver. Eu preciso sobreviver. E a primeira coisa para sobreviver é não estar diante do ambiente que lhe causou dor e sofrimento. A primeira coisa é não estar diante do lugar e do ambiente que lhe causou dor e sofrimento. E ele vai embora. Só que ao mesmo tempo ele leva Ló. Ló é o seu neto. Agora vamos entender que toda criança que ela nasce num lar e o pai morre, e os avós vão criar a criança. Só que o avô não vai ser agora o avô vai ser o pai, porque o pai já não está mais presente. Não é aquele sentimento de avô, de avó, mas é o sentimento de pai, de mãe, porque agora está cuidando. Vão levar Ló. Ló faz trazer a lembrança. E a primeira coisa que Terá faz é: nós vamos sair de Ur dos Caldeus e nós vamos para Canaã. Nós vamos sair do ambiente da nossa dor. Nós vamos sair do ambiente daquilo que nos causou sofrimento. Nós vamos sair do ambiente de lembranças que vão nos confrontar e nós vamos para Canaã. Nós vamos sair de Ur dos Caldeus, porque Ur dos Caldeus nos trouxe perda. Ur dos Caldeus nos trouxe aflição, nos trouxe dor. Só que no meio do caminho ele para em uma cidade, e essa cidade tem por nome Harã. Harã é o nome da cidade, o nome do filho dele. Sabe aquelas coisas, quando morre alguém, alguém coloca o nome da rua, alguém coloca o nome de uma viela, alguém coloca o nome de um viaduto. Harã deve ter sido alguém importante, alguém que passou e para trazer a memória colocou o nome. Quando ele para na cidade chamada Harã, ele diz: nós vamos parar em Harã. Nós vamos fazer uma parada, vamos estender aqui a nossa tenda por um período de tempo, depois nós vamos continuar a nossa caminhada. Mas a Bíblia diz que ele parou em Harã, armou a sua tenda, armou a sua casa, e aquilo que era para ser transitório, aquilo que era para ser algo muito rápido, ele permanece lá e morre em Harã. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer na sua vida: todas as vezes que você parar no lugar da sua dor e trazer a sua memória e não continuar caminhando, você morre nesse ambiente e você não sobrevive.
você não sobrevive, você acaba morrendo, você acaba perdendo a fé, acaba perdendo a esperança, acaba perdendo a convicção, acaba perdendo os seus valores, porque você vai ficar no ambiente da sua dor. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida nessa noite de hoje, aleluia. Para toda perca há um ganho maior, no mínimo dobro. Mas eu não posso ficar no ambiente da onde eu tive perda, dor, sofrimento, para trazer a minha memória. Não, eu tenho que trazer a minha memória aquilo que me dá esperança. E existem geografias, existem lugares, existem ambientes, existem coisas que eu tenho que sair para poder sobreviver. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: hoje é noite de poder sair do ambiente da dor, do ambiente do sofrimento. Para de poder ficar trazendo coisas que lembram aquilo que te causou dor. Para de poder olhar para a situação que lhe causou dor. Para de poder viver talvez pessoas, lugares, situações que lhe causaram ambiente, e sempre você coloca alguma coisa para lembrar. Se você permanecer nesse lugar, você nunca vai sair. Mas eu quero que o Espírito de Deus possa lhe dar um chacoalhão na noite de hoje, te convidando, e você possa ouvir Deus dizendo: sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua dor, sai do meio da tua angústia, sai daquilo que te trouxe sofrimento e comece a andar, comece a avançar. Eu tenho algo maior para você, eu tenho algo superior para você. Tem alguém comigo aqui na noite de hoje? Aleluia! Quando Terá faz isso, ele morre. É nesse ambiente de morte, nesse ambiente de perda, que a gente tem duas situações a fazer: ou a gente fica chorando e se lamentando, ou a gente se levanta e começa a caminhar. Há só duas opções, eu vou repetir. A primeira delas é você ficar derramando lágrimas, chorando, se questionando, dizendo: por quê, para quê, Senhor, tem misericórdia. Ficar chorando, se lamentando a perca que teve, e sempre poder trazer alguma coisa para ficar lembrando e olhando, dizendo: olha isso, olha aquilo, olha só, isso me traz isso. E aí toda vez traz, você só vai ficar chorando, vai ficar nesse ambiente. Você nunca vai sair dele. E Deus não queria Abraão nesse ambiente. Deus falou para Abraão: Abraão, escuta a minha voz, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo superior para você, eu tenho algo extraordinário para você. O seu pai morreu aí, larga tudo, não traga nada com você, porque eu vou te abençoar. Você abençoará e eu te abençoarei. Você será uma bênção, mas larga isso e vem comigo. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: o que você está trazendo no seu dia a dia? Está na hora de a gente poder se desprender do que a gente carrega. Está na hora da gente se despedir do que a gente carrega. Às vezes a gente carrega coisas, às vezes a gente carrega uma foto, às vezes a gente carrega um objeto, às vezes a gente carrega na memória, na lembrança, no coração. Se despir do velho homem para se vestir do novo, aleluia. Deus está dizendo: abra mão daquilo que foi, que passou. O que passou, passou. Há uma coisa que nós não podemos fazer, é voltar ao passado. O passado passou, é a partir de hoje em diante. Eu só posso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, e não aquilo que me dá dor, de sofrimento e de choro. O que foi bom já passou, o que foi bom já aconteceu, ou o que foi ruim também já aconteceu. É daqui para frente, é daqui para frente, é daqui para frente. Eu vou repetir: é daqui para frente. Ficaram morando em Ur dos Caldeus, capítulo de número 12. É nesse momento que Abraão é chamado. Então o Senhor veio a Abraão e lhe deu uma ordem. Deus deu uma ordem, Deus não deu uma opção. Deus não falou para Abraão: Abraão, você quer sair daí? Abraão, eu te dou uma opção, eu te dou
para você poder fazer um xizinho no quadradinho que eu vou colocar. Você quer sair, quer ficar? Tá tudo bem? Responde aí. Me dá uma resposta conclusiva. Eu te dou opção não. Deus lhe deu uma ordem. E toda ordem de Deus é um decreto. E todo decreto de Deus, céus e terra tem que obedecer, porque a sua palavra e a sua voz, ela é poderosa. Aleluia. Deus deu uma ordem a Abraão dizendo: sai, sai, sai da tua terra. O que ele está dizendo? Sai do ambiente da dor, sai. Deus não queria nem, Deus poderia curar ele lá, poderia, Deus poderia restaurar ele lá naquele ambiente, poderia, mas existem situações que Deus não quer restaurar a gente no lugar. Deus quer nos levar e nos mover desse lugar, porque Deus sabe que a gente pode ficar impregnado com aquilo e a gente nunca avançar, a gente nunca ir. Então Deus está falando: desvincula de tudo que te traz essa dor, de todas as coisas, a sua casa, a sua família, a sua terra, a sua parentela, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te indicar. Começa só a caminhar. Eu entendo aqui que Abraão é aquele que ouviu a Deus uma única vez, e quando ele ouve a Deus uma única vez é suficiente para ele pegar as coisas e poder obedecer a Deus. A gente fica hoje, na geração de hoje, pensando assim: Deus fala. Aí quando Deus fala, a gente fala: confirma, Deus. Aí quando Deus confirma, a gente fala de novo, Deus. E aí quando Deus fala de novo, fala: será que tem certeza, Deus? Aí Deus fala de novo, fala assim: Senhor, não estou compreendendo, eu preciso mais clareza, eu preciso entender melhor. Aí passa janeiro, fevereiro, aí chega em dezembro e a gente está: Deus, fala de novo, eu preciso confirmar, preciso entender. Talvez eu estava emocionado. A gente tem que ouvir tantas vezes para poder obedecer uma única vez. Mas Abraão, ele escutou uma única vez e obedeceu todas as vezes. Aleluia. Eu vou repetir: Abraão, ele ouviu uma única vez e disse: sim, Senhor, eu vou sair, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não entendo nada, eu não sei nada, mas eu vou obedecer a tua voz. Se é para tirar, eu vou tirar, Senhor. Se é para me levantar, eu vou me levantar. Se é para poder ser o melhor para mim, eu vou, Senhor, eu vou ter que deixar. E eu vou te falar que deixar algumas coisas é difícil, ainda mais quando você se apega, ainda mais quando você criou vínculos. Mas Deus vai falando. Existem homens que ouviram uma única vez e obedeceram. Por exemplo, Abraão, segundo Noé. Noé ouviu uma única vez a voz de Deus. Deus falou para Noé: Noé, eu vou acabar com essa humanidade, vou derramar chuva do alto, vai brotar chuva do chão. Constrói uma arca, um barco bem grande. E ele disse: sim, Senhor, eu vou te dar as medidas, você faz. Ok, Senhor, eu vou fazer. Uma única vez que ele ouviu, ele começou a executar. Pastor, é porque eu nunca ouvi Deus. Não, Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. O problema é que nós estamos insensíveis a ouvir a voz de Deus. Nós estamos com os nossos ouvidos tampados. Nós estamos com nossos ouvidos a não escutar a voz do Senhor. Chacoalha quem está do teu lado e fala: Deus está falando nessa noite. A voz de Deus, você está sendo entoada nessa chacoalha. Ele fala: você está ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Você está ouvindo a voz de Deus? Pelo amor de Deus, só quem está ouvindo a voz de Deus, levanta a sua mão e glorifica o nome dEle, exalte ao nome dEle. Só quem está ouvindo a voz dEle, aleluia. É por isso que eu amo Lagoinha, Mauá. Ei, Lagoinha, você é um povo, Lagoinha é um povo que ouve a voz de Deus, aleluia. A Bíblia diz que aqueles que ouvem a minha voz são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas são conhecidas diante de mim, porque ouvem a minha voz e a obedecem, aleluia. Mas quando Deus vai falar a Abraão: sai, sai, deixa, abandona, isso causa dor.
Quantas pessoas já tiveram um relacionamento e ficam lembrando da dor de relacionamento? Deixa, vai embora. Quantas pessoas tiveram um vínculo empregatício e ficam lembrando aquele emprego, aquele trabalho? Quantas pessoas tiveram um relacionamento de amizade e ficam lembrando daquela amizade, mas causou dor? A dor é uma das piores coisas que tem. Ele tem o dor da luto, o dor da perda. Ninguém nasceu para perder, todos nós queremos ganhar. Mas a dor é muito grande. Só quem sabe a dor de uma traição, a dor de uma perda, a dor de uma calúnia, a dor de uma doença, a dor de um relacionamento destruído, a dor de uma falência. Só quem sabe essa dor e que já passou por ela, como é difícil sair, como é complicado, porque cria-se um vínculo e não se lembra com alegria. Quando se lembra, chora. Quando se lembra, sofre. Quando se lembra, causa a impotência, porque não pode fazer nada. Deus conhecendo, dizendo: Abraão, sai desse ambiente, sai de tudo aquilo que está à tua vista, está ao teu alcance, porque eu vou fazer coisas novas na sua vida. Eu vou te colocar em ambiente novo, eu vou colocar pessoas novas, eu vou colocar um trabalho novo, eu vou colocar relacionamento novo, eu vou fazer tudo novo, eu vou dar um emprego novo, eu vou dar uma empresa nova. Eu acredito que Deus está falando com alguém aqui na noite de hoje. Deus está dizendo: eu vou dar tudo novo, eu vou dar tudo novo. Deixa aquilo que passou, passou, aquilo que aconteceu, aconteceu. Entenda, eu vou dar coisas novas. Deus tem coisas novas. O vinho era bom, acabou, mas Ele tem o excelente, o extraordinário para dar para você. Alguém está me entendendo o que Ele está falando para você aqui na noite de hoje? Aleluia. O pão acabou, a farinha acabou, mas Ele vai dar uma farinha e um pão que nunca vai cessar da sua mesa. O que Ele tem é superior, o que Ele tem é no mínimo o dobro daquilo que já foi perdido. Aleluia. Se a alegria acabou, se a felicidade acabou, se o prazer de viver acabou, entenda uma coisa: hoje é noite dele poder te dizer: eu tenho uma alegria nova, eu tenho um prazer novo, eu tenho uma esperança nova, eu tenho uma fé nova para você hoje. Eu sinto uma presença de Deus aqui, há uma glória de Deus aqui. Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai à terra. O versículo 2 vai dizendo assim, do capítulo 12: eis que farei de ti um grande povo. O que eu tenho para você, Abraão, é muito mais do que você pensa, é muito mais do que você imagina. Eu te abençoarei, vou engrandecer o teu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por intermédio de ti abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Deus está prometendo a Abraão, e a promessa de Deus é fiel e verdadeira. Tudo que Ele fala, Ele cumpre, tudo que Ele diz acontece. Abraão, eu vou mudar toda a sua história, eu vou mudar todo o seu percurso, eu vou virar uma chave na tua vida. Você vai sair de dentro desse quarto, de dentro dessa casa, vai sair desse conflito de dor, de luto, para poder viver o extraordinário de alegria e de felicidade do que eu tenho para a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo? É hora de sair do quarto, é hora de sair da escuridão, é hora de sair das trevas, é hora de sair do choro. O tempo do choro passou, chegou o tempo de alegria, o tempo de plantar passou, chegou o tempo de colher.
há uma glória, há uma glória. Sabe que Deus está falando? Levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda. Olha para frente, olha para frente. Deixa eu te dizer, quando Deus fez eu e quando Deus fez você, onde que Deus colocou os nossos olhos? Aqui na frente. Onde Deus colocou a nossa boca? Aqui na frente. Onde Deus colocou aqui as nossas mãos? Aqui na frente. Onde Deus colocou os dedos do nosso pé voltado para frente. Você percebe que Deus não fez a gente com o olho atrás, não colocou a boca atrás, não colocou o nosso pé para trás. Sabe por quê? Porque Deus olhou para a gente não olhar para trás e não poder retroceder, mas Deus nos fez para a gente avançar, para olhar para frente. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma daquele que recua, mas nós não somos daqueles que recuamos, nós somos daqueles que avançamos. Só um pouquinho de tempo, que é de vir virá e não tardará. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém comigo aqui nessa noite para entender? Deus te chamou para andar para frente, Deus te chamou para olhar para frente. Adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle. Aleluia. Verso de número 4, capítulo 12 diz: então partiu Abrão como o Senhor lhe orientara. Então partiu Abrão como o Senhor lhe orientava, e Ló o acompanhou. Ló é filho de Arã. Logo Arã, que morreu, Terá cuidou como pai. Abraão também tinha dor, porque não foi só o pai de Ló e filho de Terá, mas também Arã era irmão mais novo de Abrão. Também Abrão tinha um sentimento, uma ligação. O seu irmão mais novo morre, e quem é que traz a lembrança do seu irmão? O seu sobrinho. Aí você vai entender por que Ló o acompanha, por que Ló vai junto com ele. Porque também Abrão tem um sentimento, porque Abrão também carrega com ele. E quando olha para Ló, lembra do seu irmão mais novo, do caçula, daquilo que estava lá. Vamos comigo, Ló, vamos embora. E Ló o acompanha. Diz que quando saiu Abrão, e Abraão anda com Ló, Abraão não chega ao destino. Abraão tem os céus fechados. Deus para de falar com Abraão. Deus não fala mais com Abraão depois que Ló começa a acompanhar. Deus só vai falar com Abraão quando Ló se separa de Abraão. Quando Ló está separado de Abraão, Abraão volta a escutar a voz de Deus. Deus retorna dizendo: Abraão, vamos dar continuidade àquilo que eu falei com você. Ele ouviu, ele saiu, mas ele levou. E enquanto ele carregou aquilo que não era para carregar, os céus silenciaram. Às vezes a gente fala assim: Deus, por que o Senhor já falou comigo e agora eu não ouço mais a sua voz? Qual é a direção que eu devo tomar? Qual é a direção que eu devo caminhar? Qual é a direção que eu devo prosseguir? Senhor, fala comigo. Eu não consigo mais escutar, eu estou perdido, eu estou sem nenhum norte. A bússola parece que não para, não dá sentido, não mostra destino, não mostra por onde eu começo, o que eu faço. É porque por muitas vezes a gente pode estar carregando Ló. E enquanto a gente carregar aquilo que tem sentimento, está grudado, lembrando, os céus ficam fechados. Larga, deixa. Eu amo aquela passagem quando Jesus, ele escuta o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E quando Jesus para a multidão e pede para que o cego venha até ele, esse cego carrega uma capa romana,
E essa capa que ele tem, ele tinha direito de permanecer com ela para poder ficar mendigando. Era uma segurança e uma garantia do governo romano que ele poderia pedir esmola todos os dias sem ser fiscalizado. Era uma capa que cobria ele quando chovia, era uma capa que cobria quando fazia sol. Além de ser proteção, era uma capa de provisão para ele continuar mendigando. Mas quando Jesus fala para ele vir até aqui, diz que aquele mendigo cego pegou a capa e jogou. Quem me chama, me sustenta. Quem me chama é maior do que a minha necessidade. Quem me chama muda a história. Quem me chama, eu não vou ficar dependente de uma capa que me dá provisão e garantia para pedir esmola. Eu não vou ficar diante de uma capa que me protege do sol e da chuva. Quem me chama é maior do que essa capa. Quem me chama é superior a isso. O que Deus está dizendo é: eu estou te chamando, levanta-te, anda, abandona e deixa. Pastor, isso me dá segurança, isso me dá garantia, mas isso me causa dor todas as vezes que eu lembro que eu tenho que mendigar, todas as vezes que está chovendo e eu não tenho uma casa. Isso pode até me trazer proteção, pode me trazer provisão, mas me traz dor, me traz angústia e choro de eu lembrar a situação que eu estou. Abra mão disso, porque Ele te chama. Vem, vem, vem. Partiu Abraão, mas carregou Ló. Mas quando Abraão entende que aquele é o momento, dizendo, e aí Deus cria uma circunstância que os pastores de Ló vão brigar com os pastores de Abraão. Sabe o que Deus está fazendo? Deus estava movendo uma situação só para dar continuidade na vida de Abraão, que os pastores de Ló tem ali contenda com os pastores de Abraão. E Abraão fala: olha, não é bom a gente ficar mais sozinho, ficar junto, é melhor a gente ir para cada lado. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas está na hora da gente se deslocar, um para cada lado. Está na hora da gente desvincular. E diz que quando ele desvinculou de Ló, Deus falou assim: ei Abraão, eu te farei pai de uma multidão, eu te farei pai de uma nação. De ti sairá, Abraão, porque você será chamado o pai da fé, amigo de Deus. Abraão é chamado o pai da fé, amigo de Deus. Abraão agora vai crescer, Abraão agora vai conquistar, Abraão agora vai longe, Abraão agora vai se tornar alguém referência para todas as nações. Sabe por quê? Porque ele obedeceu, e maior era o que Deus tinha preparado para ele. Se você soubesse o que Deus tem para você, se você entendesse o que Deus tem para você, se você soubesse o que Deus tem para você, aleluia. A mensagem de hoje é: eu preciso desvincular para poder crescer, para poder avançar, para poder alcançar tudo que Deus tem para minha vida. Tem alguém que está me entendendo nessa noite? Abraão se torna referência para o cristianismo, para o judaísmo, para o islamismo. Não tem quem não conheça Abraão como o pai da fé, como amigo de Deus, como alguém que foi bem sucedido, abençoado. A sua casa, a sua história, a sua vida, ela não parou no meio do caminho. Até hoje nós lembramos e trazemos à memória a história de Abraão. Sabe o que significa isso? De geração em geração o nome de Abraão é falado, é colocado e nunca será parado. Se eu e você desvincular
desvincular daquilo que às vezes está nos segurando, no sentimento, no pensamento, alguma coisa que está nos trazendo tristeza e dor, e a gente fica parado, a gente nunca vai ser lembrado na próxima geração. Mas se a gente abrir mão e desvincular daquilo que nos causa dor, se prepara, porque os teus filhos vão ouvir falar de você, os teus netos vão ouvir falar de você, os teus bisnetos vão ouvir falar de você, as gerações vão ouvir falar de você. Se coloque de pé. Pode subir aqui, Felipe. Sabe o que Deus está trazendo hoje? Sabe o que Deus está dizendo hoje? Está na hora de vencer essa dor. Está na hora de vencer esse sofrimento. Está na hora de vencer esses vínculos que tiveram. Está na hora de vencer tudo aquilo que você ainda fica ligado, tudo aquilo que te causou dor, tudo aquilo que vem no seu pensamento, tudo aquilo que te faz sofrer, tudo aquilo que te faz trazer lágrimas de choro. Essa é a noite que Deus está dizendo: eu estou te chamando para sair dessa situação. Eu estou te chamando para sair dessa situação. Sai da situação de perda, porque o ganho que eu tenho para você é maior, no mínimo o dobro. No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. Você pode falar para quem está do teu lado: no mínimo o dobro. 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 No mínimo. Vem comigo, vem comigo. O fogo não me queima, as águas não vão me afogar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Escute. Escute isso. Na geração que nós estamos vivendo, é uma geração que quer garantia do que vê. É uma geração que quer apalpar, que quer tocar. Imagina Abraão: Senhor, mostra para mim o que é, mostra para mim como vai ser. Primeiro eu vou dar uma olhada para ver se é tudo aquilo. Que garantia que eu tenho que o Senhor vai me trazer e arrancar essa dor de luto, de sentimento? Porque a gente tem que entender que muitas vezes não é o ambiente.
se a gente não resolve aqui dentro de nós. Mas eu tenho que entender que o ambiente influencia, que o ambiente pode sim influenciar. Senhor, mostra, dá algo concreto, deixa eu ver alguma coisa, ou senão quando eu chegar lá eu vou dar um ok. Não, porque Abraão não vive por aquilo que ele está vendo. Abraão, ele vai viver por aquilo que ele está crendo. Eu não posso viver daquilo que eu vejo, eu tenho que viver daquilo que eu creio. Até porque Deus falou de uma terra, mas não mostrou a terra. Se Deus fala assim, sai, a gente que sempre quer algo melhor para ver, para poder sair. A gente quer algo melhor para poder tomar uma decisão. Mas a decisão de Abraão não foi baseada no que ele estava vendo. A decisão de Abraão foi a decisão por aquilo que ele estava crendo. Diga para quem está do teu lado: eu não posso viver, e nem você pode viver por aquilo que você vê. Viva, fala, viva, viva, viva por aquilo que você crê. E a fé vem por ouvir, e ouvir a voz de Deus.